E aí, samaritanos, como é que vocês estão? Hoje, quarto e último vídeo da série sobre as prisões do apóstolo Paulo. E antes da gente se aprofundar no vídeo, claro, vou fazer aquele resuminho geral do que a gente viu no último vídeo, tá bom? Bom, semana passada a gente viu que Paulo permaneceu preso em Cesareia, aguardando seu julgamento em Roma. Ali em Cesareia, ele conseguiu ainda pregar para o novo governador, para o Festo e para o rei Agripa e a sua irmã, que também tinha ali um relacionamento amoroso com ele, a Berenice. Ninguém se converteu, ninguém decidiu por Jesus, pelo menos a Bíblia não cita, mas o testemunho, o nome de Jesus estava sendo pregado através da vida do apóstolo Paulo. Bom, e hoje o capítulo 27, que é o que a gente vai ver, né, os dois últimos capítulos, que é o 27 e 28, já começa contando a viagem, o início da viagem de Paulo para a Itália, para Roma. Ele foi de navio sob a custódia do centurião Júlio, guarda esse nome aí. Essa viagem provavelmente aconteceu no outono. Por que que isso é interessante e relevante citar? Porque o outono era o período, era a estação do ano em que o mar Mediterrâneo estava mais agitado. Então, assim, eles já entraram, já foram para essa viagem sabendo que não ia ser uma viagem tranquila, que eles iriam enfrentar alguns obstáculos ali por conta das situações climáticas. E aí tem um momento em que eles estão já ali seguindo viagem, né? Eles estão em Creta, e aí Paulo chega para o Júlio, para o centurião, e fala: olha, tendo em vista tudo isso, né? Eu imagino que essa viagem vai ser muito custosa, tanto para a gente quanto para o navio. Então, assim, aproveita que ainda está no início da viagem, vamos ficar por aqui, vamos, né, sei lá, pernoitar aqui, ficar aqui nesse porto, até que as situações climáticas melhorem. Porém, o Júlio, o centurião, deu ouvidos ao dono do navio e ao piloto e não deu créditos para Paulo nesse momento. E eles seguiram viagem, mesmo sabendo dos riscos que eles iam enfrentar ali no decorrer do caminho. Eles acabaram tendo que fazer um percurso mais longo por conta do vento. Eram aqueles navios antigos, então eles eram muito guiados pelo vento. Então, como o vento estava muito agitado, o mar estava muito agitado, vento contrário, eles acabaram tendo que mudar a rota deles. Inclusive, eu vou até colocar aqui a imagem, né? Como seria a viagem de Paulo se os ventos tivessem sido favoráveis, né, de Cesareia a Roma, e como de fato foi a viagem dele por conta de toda essa alteração climática que ele enfrentou. Então ele teve que passar em alguns lugares por conta dos ventos contrários. Tem um versículo que, para mim, fala muito no meu coração, que tá lá que é Atos 27, 20, que diz assim: e não aparecendo, havia alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então, assim, esse versículo para mim é muito, muito especial, porque aqui demonstra o que estava no coração deles, sabe? Eles estavam, assim, já passando por uma turbulência, digamos assim, né, em alto mar, e a tempestade muito forte, e eles não conseguiam ver nem sol, nem lua, nem estrela, eles não viam absolutamente nada, eles só viam chuva, 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 tudo fechado. Só que, por que esse versículo fala comigo? Porque, trazendo agora para um contexto mais espiritual, às vezes nas tempestades, né, que a gente enfrenta na nossa vida, a gente não consegue ver nada. Poxa, nada acontece, nem bom, nem ruim, nada acontece na minha vida, como se Deus não estivesse me ouvindo, como se Deus estivesse me ignorando. Mas o fato de nada acontecer não significa que Deus não esteja fazendo algo. Não é porque o sol não aparece, ou a lua não aparece, ou as estrelas não aparecem, que elas não estejam lá. Então Deus, ele continua ali, sabe? Por algum motivo, ele ainda não manifestou. E que bom que nada acontece, porque o fato de nada acontecer também indica que nada de ruim esteja acontecendo. Poxa, mas eu tô numa turbulência, né? No caso deles, eles estavam num naufrágio praticamente, quase naufragando. Entretanto, todos estavam com vida, né? Ninguém tinha adoecido, ninguém tinha morrido. E você vai ver aqui no capítulo que, de fato, ninguém morreu. Foi, inclusive, uma promessa que Paulo recebeu, que ninguém naquele navio ia morrer. E Paulo reforça isso pra eles: olha, tenham bom ânimo, porque Deus apareceu, o anjo de Deus apareceu pra mim, dizendo que a gente não vai morrer. Entretanto, a gente vai ter que passar por uma ilha. E aqui eu quero fazer um parêntese. Eles naufragaram, tá? Você vai continuar lendo e você vai ver que eles naufragaram e eles foram parar na ilha chamada Malta. Essa parte da história, pra mim, lembra muito a passagem de Jesus em Samaria. Porque Jesus chega para os discípulos chegam para Jesus e falam: mas por que a gente tem que ir por esse caminho? Esse caminho é mais longo, esse caminho é perigoso. Por que o Senhor quer que a gente passe por Samaria? E Jesus responde: porque é necessário passar por Samaria. E aí você sabe tudo que aconteceu lá em Samaria, né? Fazendo esse contraste, né? Malta, a ilha de Malta, era como se fosse a Samaria para Paulo, sabe? Era necessário passar por Malta. Assim como Jesus, para Jesus, foi necessário passar por Samaria. E na nossa vida, quais são as Samarias? Né? Quais são as Maltas? Sabe, porque em muitos momentos a gente precisa passar por Samarias e por Maltas e por ilhas. Identificar essas situações nos reforçam quem Deus é
e nos reforçam que nada foge do controle de Deus. É necessário você passar por isso. E Deus não perdeu o controle, tá tudo bem. Apesar de não parecer estar nada bem. E aí eles naufragaram, né? O capítulo 28 já começa com eles em Malta, na ilha de Malta. O navio se perdeu, todo mundo saiu nadando, os presos, né? Inclusive, Paulo foi responsável por livrar a cabeça de todo mundo, porque o piloto, o pessoal, os comandantes lá do navio queriam matar todos os presos para impedir que eles fugissem. E aí Júlio, por causa de Paulo, falou: olha, não, ninguém vai morrer, ninguém vai matar ninguém. E aí eles liberam os presos, não para fugirem, obviamente, né? Mas assim, soltam os presos para eles nadarem até a ilha de Malta, e ali todos permanecem naquele lugar. Eles são recebidos, né, pelos moradores ali da ilha, as pessoas recebem eles bem e tal, acolhem, né, eles. E chega um momento que eles estão ali perante uma fogueira, e aí vem uma víbora e agarra na mão de Paulo, no braço, na mão de Paulo. E aí os nativos olham pra Paulo e falam: eita, esse homem ele não deve ser boa peça não, certamente ele é um assassino, porque olha o que ele passou aí, sobreviveu ali do naufrágio, mas olha aí, uma víbora picou a mão dele, coisa boa esse homem não é, tudo de muito acontecendo com ele, alguma coisa esse homem deve ter feito, esse homem não é boa peça não. Só que imediatamente Paulo sacode a víbora e ela cai no fogo, né? A cobra, ela cai no fogo. E aí eles esperavam que a mão de Paulo fosse inchar, fosse cair, fosse acontecer alguma coisa, né? Porque ele foi picado por uma cobra venenosa. Só que não acontece nada com Paulo. Não acontece nada. E aí, por conta disso, eles passam a ver Paulo de outra forma. Paulo já não é mais um assassino, já não é mais uma pessoa ruim. Paulo agora é um Deus. Então, assim, quando você estiver numa situação como a de Paulo, por exemplo, né, quando você estiver ali na ilha, né, numa situação de isolamento, né, literalmente numa situação assim, no fundo do poço, as pessoas que não te conhecem vão olhar pra você e vão, primeiramente, te difamar. Primeiramente, elas vão achar que você é a pior pessoa do mundo por estar passando por aquilo. Mas, depois de um tempo, porque aqui fala, né, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, primeiro as pessoas vão te difamar. E depois que elas enxergarem que nada aconteceu com você, aí elas vão começar a te exaltar. E só o tempo é capaz de fazer isso. O tempo ele é capaz de mudar a percepção das pessoas em relação a você. Mas, quando você tem uma identidade firmada no Senhor, o tempo, ele não muda quem você é. Porque Paulo não é um assassino. Paulo era uma nova criatura, né? Paulo não era um assassino. E Paulo não era um Deus. Paulo sabia quem ele era. Ele não era nenhuma dessas duas coisas. Mas a percepção das pessoas em relação a ele é que mudou. De acordo com o tempo. E aí entra outro personagem chamado Públio. O Públio, ele hospedou Paulo na casa dele. Públio, ele tinha um sítio ali na ilha, ele era um dos líderes ali da ilha, e ele tinha um sítio e ele hospedou Paulo na casa dele. O pai de Públio adoeceu, ficou acamado, com febre, e aí Paulo, obviamente, como um bom cristão, orou para que esse homem fosse curado, e ele foi curado. A fama de Paulo ali na ilha começou a crescer, as pessoas enfermas iam procurar Paulo para serem curadas também, e muita gente foi curada pela imposição de mãos de Paulo, né, ali através do nome de Jesus, e a fama de Paulo mudou completamente. De assassino, ele passou a ser honrado ali por aquelas pessoas, tanto é que, olha, o verso 10 diz assim, o verso 9 diz assim: à vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Verso 10, os quais nos distinguiram com muita honraria, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ou seja, Paulo chegou ali como um assassino, como alguém ruim para aquelas pessoas, né? Começaram a difamar ele. E ele saiu de lá honrado, porque ele tinha trago ali um benefício para toda aquela população. E aí eles continuam a viagem, eles mudam de navio, eles pegam, né, um outro navio. Depois eles vão ali navegando devagar, meio que rodeando, porque ainda a situação não era tão boa, tão favorável. Até que eles chegam a uma cidade chamada Puteoli. E ali eles encontram alguns irmãos, eles ficam ali por 7 dias mais ou menos com esses irmãos. Com certeza, Paulo também tem a oportunidade de pregar ali. E até aqui a Bíblia fala, né, no verso 15, que Paulo, depois de ver, né, vendo-os e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Ou seja, ainda no decorrer de tudo isso, Paulo ainda conseguiu ter um pouco de refrigério, porque ele encontrou com pessoas, né, que ele conhecia, pessoas ali que caminhavam, né, de certa forma com ele também no ministério. E finalmente Paulo chega em Roma. E o verso 16 diz que uma vez que Paulo chegou em Roma, ele não foi para uma prisão convencional, mas ele foi para uma casa. Ele ficou em prisão domiciliar. Um soldado ficava à disposição dele e ele tinha liberdade para receber pessoas. Era uma prisão domiciliar. As pessoas procuravam por Paulo para se aconselhar ali nesse período em Roma, e ele ficou na sua casa, né, sendo vigiado, sendo ali observado por um soldado diariamente. E nesse período, gente, com certeza Paulo deve ter pregado para todos esses soldados, tá? Não tenho dúvida de que Paulo deve ter convertido uma boa
porção ali de soldados, de pessoas, né, do Império Romano que estavam ali vigiando ele. E depois que ele já estava ali instalado, né, na sua casa, ele pediu, né, para que alguns judeus fossem até ele, alguns líderes ali de Roma, né, de judeus em Roma, fossem procurar por ele, para ele poder explicar tudo o que tinha acontecido com ele, para ele tentar também ali, né, conversar com essas pessoas. E esses líderes ali de Roma, judeus, foram até a casa dele para poder ouvi-lo. E ali ele explica tudo o que aconteceu. Esses judeus falam: olha, a gente não recebeu carta nenhuma de Jerusalém falando de você. A gente sabe que você faz parte dessa seita, a seita a gente conhece, mas vamos lá, a gente vai te dar um crédito, a gente vai te ouvir aqui. E aí Paulo, na casa dele, em prisão domiciliar, prega para uma carrada de judeus. E ele dá ali todo o testemunho dele que você já sabe. E olha que curioso, olha que interessante, olha que curioso. O verso 24 diz assim: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Ou seja, desses líderes, desses judeus que foram ouvir Paulo lá em Roma, alguns se converteram. Alguns sim, seguiram, entenderam o que ele estava falando, tiveram ali a revelação do próprio Espírito Santo sobre o que ele estava falando. Outros já não tiveram esse mesmo desfecho. E o capítulo 28 termina aqui, o verso 30, dizendo que Paulo permaneceu ali em Roma por 2 anos, tá? Na sua própria casa, que ele tinha alugado, aonde recebia todos que o procuravam. E o 31 fala que ele pregava o reino de Deus, né, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ou seja, Paulo ele teve liberdade durante esses 2 anos ali da sua prisão domiciliar em Roma para pregar, para aconselhar, sem impedimento algum. E assim, a Bíblia não deixa explícito se Paulo de fato chegou perante César, mas ele deu seu testemunho em Roma, assim como Cristo havia dito para ele, né, que era necessário que ele fizesse. Ele levou uma enxurrada de gente com ele, através da sua pregação, através da sua ousadia. Ele recebeu muita gente na sua casa, continuou ativo, né, no ministério mesmo estando em Roma. E finalizando essa série, gente, eu preciso dizer o seguinte: essa não foi a primeira e nem a última prisão de Paulo, tá? A primeira prisão de Paulo tá em Atos 16. Teve essa prisão, né, de Paulo e Silas. Foi uma noite só, mas foi algo bem marcante também, né, no ministério do apóstolo Paulo. E depois dessa prisão aqui de Roma, a Bíblia não cita exatamente, mas Paulo, ele, por falta de provas, né, no decorrer da série você viu que os judeus o acusavam, mas não tinham provas. Então assim, Roma também não tinha do que acusar Paulo. Então, por conta disso, né, dessa falta de provas, Paulo, ele foi solto. Tá? Isso é um dado histórico, tá bom? Mas depois dessa prisão que a gente viu aqui na série, Paulo, ele foi solto, tá? Só que durante esse período aqui que ele esteve preso, Paulo ele escreveu algumas cartas, tá bom? E são essas cartas que eu quero depois me aprofundar com você, as cartas que foram escritas nesse período aqui. A segunda prisão, né, de Paulo em Roma, que de fato foi a última prisão dele, né, que é onde ele escreve a carta de 2 Timóteo, que são as últimas palavras dele. E com certeza a gente vai abordar essa última prisão do apóstolo Paulo em Roma quando a gente for ler essas cartas, porque esse foi o intuito de trazer essa série. Antes da gente se aprofundar nas cartas da prisão, que são as próximas séries que eu já estou aqui antecipando para você, eu queria entender junto com você como que o apóstolo Paulo chegou nesse contexto de ser preso. E mais pra frente a gente vai com certeza extrair mais informações, tanto históricas como da própria Bíblia, sobre os últimos dias do apóstolo Paulo, sobre essa outra prisão em Roma, o porquê que ele foi preso. Dessa vez o acusaram, né? Dessa vez Roma o acusou, então a gente vai entender tudo isso no desenvolver da leitura das cartas. E o que tirar desse capítulo 27 e 28, né? O naufrágio aqui de Paulo, o fato dele passar por Malta, dele ficar nessa ilha, dele ser acusado nessa ilha, dele curar pessoas nessa ilha. Quanta coisa aconteceu nessa viagem, sabe? E ele finalmente chegou no destino dele, ele conseguiu ali cumprir o que Jesus, né, tinha dito para ele, que era dar o testemunho dele em Roma. É muito provável que César tenha ouvido falar de Jesus, tá bom? Porque o apóstolo Paulo ficou 2 anos ali em Roma, então imagina o que esse homem fez durante esse período. A casa dele era um entra e sai, o tempo todo gente indo ouvir falar, né, de Jesus e tal. Então assim, ele cumpriu, né, essa etapa com dignidade, né, com excelência. Ele não fraquejou em nenhum momento, ele não voltou atrás em nenhum momento. Ele passou por naufrágios, ele passou por acusações, ele conheceu pessoas, ele fez amizades, como o centurião Júlio, né, que você leu aqui comigo. Ele naufragou, ele foi picado por uma cobra, ele foi difamado, ele foi honrado. Então, assim, tudo isso no processo até ele chegar em Roma. Mais uma vez, né, o clichêzão, não despreze os processos, não despreze o caminho, porque é no caminho, é no processo, é na caminhada, sabe? Dê mais valor à caminhada, isso eu tô brigando pra mim mesma, tá? Dê mais valor ao processo, porque, cara, é tanta coisa que acontece até você chegar, né, no destino, que a gente não dá tanta importância, mas isso aqui vai te moldar para chegar lá na frente, sabe? Desempenhar com excelência o que o Senhor quer para você. Então, assim, Samaria é necessário, Malta é necessário,
essas situações aí que você está enfrentando são necessárias, acredite, em algum momento isso vai fazer sentido para você, tá bom? Não despreze, aproveite, cresça, amadureça, estude, fale de Jesus durante esse processo, fale de Jesus na ilha, fale de Jesus no barco, enfim, vai associando aí com a tua vida. Porque muitas vezes o Senhor já nos mostrou onde a gente vai chegar. Mas Ele não nos poupa, né, do caminho, Ele não nos poupa dos naufrágios, Ele não nos aconselha a seguir os atalhos. Ele quer que a gente viva, de fato, o processo e o caminho para chegar na frente com excelência. Se você gostou desse vídeo, dessa série, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu for compartilhando vídeos novos por aqui. As nossas próximas séries serão sobre as cartas do apóstolo Paulo escritas na prisão. E eu quero você aqui comigo pra gente aprender juntos, tá bom? Beijo e até a próxima!